Dia 2, jejum, por Naturopata Tiborges. A prática constante do jejum pertence à cultura popular em todos os continentes. Acompanhou o desenvolvimento de praticamente todos os povos há pelo menos 8.000 anos, sempre ligado ao aumento do poder interior, poder espiritual, terapias e curas. O jejum chegou firme e forte até algumas gerações atrás, quando começou a intensiva lavagem cerebral feita pela indústria médica, química, farmacêutica, obrigando todo o Ocidente a apostar suas fichas apenas em drogas, como se elas pudessem nos dar saúde algum dia. O jejum que eu ensino não é o jejum intermitente. O que eu ensino é um estilo de vida baseado no jejum, baseado em manter o seu corpo mais tempo possível sem nenhuma ingestão de sólidos, que ele não tenha que digerir, se desgastar digerindo nenhum alimento. Então, primeira coisa, não existe jejum seco. Você vai passar as horas, as primeiras horas da sua manhã, do seu dia, ingerindo líquidos. Então, águas saborizadas, águas aromatizadas, chá sem açúcar, água com limão. Você pode também, para mim, na minha concepção, água de coco não interrompe jejum, embora tenha nutrientes, mas esses nutrientes são absorvidos no intestino, então não tem problema. Só que não vale a água de coco industrializada, tem que ser água de coco natural. E agora eu vou enumerar alguns dos benefícios físicos e práticos de se fazer jejum regularmente. E você vai decidir se vai querer experimentar ou se prefere ficar, como alguns nutricionistas loucamente ainda recomendam, comendo de 3 em 3 horas, ruminando comida o dia inteiro, vivendo com um sistema digestivo sobrecarregado, escrava do relógio e de produtos industrializados cheios de química que só aumentam a fome e deixam suas células sempre desnutridas e intoxicadas. Primeiro benefício do jejum: limpa o organismo. A digestão é algo terrivelmente desgastante. É por essa razão que você sente vontade de dormir após encher a barriga. Se fosse verdade que comer acelera o metabolismo, aconteceria justamente o oposto. Você teria vontade de sair correndo, fazer um monte de atividade física e não conseguiria dormir jamais após uma refeição, porque o metabolismo acelerado não permite que você descanse, não permite que você relaxe. Então, faz uma atividade para você ver como é verdade. Quando você faz atividade física, o seu metabolismo acelera. Então, você tenta dormir depois, faz meia hora de uma atividade física intensa e depois tenta deitar e dormir. Você não consegue, seu metabolismo está acelerado, você não consegue pelas 2-3 horas seguintes pegar no sono. É muito difícil quem consiga isso. Isso é o metabolismo acelerado. Então, comer não aumenta o metabolismo, é mentira. Comer faz você concentrar as suas energias no aparelho digestivo, o seu sangue, e aí você tem que descansar para aquela comida ser digerida. Então ele diminui o seu metabolismo, ele desgasta seu corpo. Outra explicação interessante sobre isso é que quando a gente adoece, quando o nosso corpo é invadido por bactérias, vírus, etc., você tem vontade do quê? De comer muito para ficar forte, quando você está gripado, por exemplo, ou você não tem vontade de comer nada? É óbvio que quando a gente está doente, a gente não quer comer porque o nosso corpo ele quer concentrar as energias na defesa das nossas células. Entende? Então o jejum aumenta o seu poder de cura. É isso que é a grande realidade. Você se cura de doenças fazendo jejum, por isso que o seu corpo te obriga a não comer. Principalmente comidas pesadas, você não consegue jamais, estando doente, comer alguma coisa difícil de digerir. Entendeu? E segundo objetivo: facilita a sua rotina. Praticar o jejum regularmente é exatamente o oposto da balela de comer de 3 em 3 horas. Enquanto um complica a sua vida e é praticamente impossível de ser feito, na nossa rotina diária, o outro é uma mão na roda. Você simplesmente só precisa levar suas garrafas, se preparar para você manter a sua manhã com muito líquido. Se a mentira contada por alguns nutricionistas não for rapidamente desmascarada, é bem capaz de que alguns deles passem a mandar você acordar de madrugada e comer de 3 em 3 horas também de madrugada. Se você tem receio de começar, sugiro que faça assim: caso o seu desjejum seja às 8 da manhã, adie para as 10 e veja que você vai ficar muito bem nessas 2 horas.
O passo seguinte é ficar apenas nos líquidos, água, chá, suco sem adoçar, até a hora do almoço. O ponto 3, positivo para o jejum. Ele acalma sua mente. A explicação principal para essa estranha reação do corpo ao jejum é você imaginar um animal na selva caçando, ansioso, com a mente atormentada, fraco e desconcentrado, após estar dias sem se alimentar. Se quando estava forte, um dia após a sua última refeição, não teve sucesso na caça, imagine se a falta de alimento o deixasse confuso e debilitado. As espécies não teriam chegado a lugar nenhum, mas ao contrário disso, viveram centenas de milhares de anos, passando por incontáveis desafios, invernos terríveis e muita escassez de alimentos, sem ter nenhum mercado, nenhum frigorífico para eles poderem se abastecer. Só estão tendo mesmo a dificuldade de sobreviver a uma calamidade chamada Homo sapiens e a sua sede infinita por lucro. O jejum deixa a mente mais calma e a pessoa naturalmente mais feliz e em paz. Pode experimentar e depois você vem nos contar. Ponto 4. Dificulta a vida dos parasitas. Cultivamos uma quantidade sem fim desses invasores em todos os tecidos do nosso corpo. Estão profundamente relacionados a incontáveis doenças, alergias e até mesmo com o câncer. Os alimentos preferidos dos parasitas são amidos, açúcares e alimentos cozidos. Quando ficamos longos períodos apenas tomando líquidos sem ingestão alguma de açúcares e carboidratos, nossa imunidade aumenta consideravelmente e então essa nossa defesa passa a combater com força máxima esses intrusos. Com isso, alergias e doenças que para a medicina convencional ocidental que só pensa em grana são incuráveis e apenas externamente remediáveis. Ponto 5. Regeneração celular e longevidade. Como já mencionei, digestão é desgastante para o nosso corpo e para piorar os alimentos que ingerimos, 90% do que tem nas prateleiras dos mercados são venenos que o corpo tenta diariamente sobreviver a eles. Dar um tempo nessas agressões faz o corpo ter tempo e tranquilidade de se reparar, de se regenerar, de cuidar da sua estrutura molecular com todo carinho. Com isso, as células passam a viver muito mais e a pessoa passa a envelhecer cada vez a um ritmo mais lento e até mesmo dependendo da força com que se regenera, é capaz até de rejuvenescer. É por essa razão que os orientais que aprenderam as maravilhas de viver com muito pouco alimento através da micronutrição, onde uma colher de um superalimento nutre mais que pratos de arroz, feijão e carne, esses povos passam facilmente dos 90 anos de idade com toda a saúde e livre de doenças. Ao invés disso, os orientais que devotam sua vida à prática do sumô comem mais de 15 mil calorias num só dia, e esses dificilmente passam dos 40 anos de idade. Lembra que comer é desgastante? 6. Traz autocontrole e disciplina. Quando você sai de um jejum, você tem uma visão diferente até dos alimentos. A forma de você olha para ele de uma forma diferente, porque você está sentindo ali no poder de decisão. Você não está comendo como quem acorda de manhã e já vai comendo as coisas que come todos os dias, né, compulsivamente, sem prestar atenção nem do que está fazendo. Então, quando você começa a praticar o jejum, você passa a ter esse poder de controle, de decisão, não só na alimentação, mas em vários outros aspectos da sua vida. Sua mente começa a mudar. Então, com o primeiro mês de jejum, você já vai estar muito diferente do que no primeiro dia, com 3 meses, com 6 meses e assim por diante. Então, é um treino, é prática, não vai ser de um dia para o outro que você vai conseguir. É com semanas e semanas de experiência. 7. Regulação hormonal. É muito comum ver casos de pessoas que sofrem de esteatose hepática, fígado inflamado, ácido úrico, colesterol elevado e todos os hormônios bagunçados, passam a ficar livres de tudo isso apenas mantendo jejuns regulares e evitando os amidos e outros carboidratos. O jejum traz paz mental, espiritual para o corpo e para a sua mente. 8. Quebra a coluna vertebral do sistema que lucra com doenças. Imagina uma população disciplinada, não ansiosa, sem compulsões alimentares, com um organismo limpo de parasitas, consciente da importância de se cuidar diariamente, que busca dia
após dia, aprender e ensinar um pouco sobre hábitos saudáveis. Quantos centavos essa indústria médica, química, farmacêutica veria dessas pessoas? Nenhum, eu acredito. Entende agora por que o terrorismo da mídia e da classe médica, quando surge alguém ensinando que o segredo é viver como viviam nossos antepassados?